Boa noite a todos, amigos e amigas de Ideal Espírita e aqueles que carinhosamente nos assistem na noite de hoje, através do Facebook. É com muito carinho que nós damos início a mais um estudo da noite. Hoje, tendo um diálogo fraterno com o Júnior, nosso amigo. Boa noite, Júnior. Uma boa noite, Lincoln. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. E na noite de hoje nós vamos tratar de um tema que no domingo nós havíamos iniciado um diálogo voltado ao jovem, né? E que nós entendemos a pertinência dele, nós procuraremos na noite de hoje fazer um aprofundamento de uma forma mais ampla e relacionando esse tema com o momento atual em que todos nós estamos vivenciando, que é esse momento de pandemia. Então, a temática da noite é exatamente essa, né? Mediunidade em tempos de pandemia, e é sobre esse tema que nós vamos desenvolver os estudos da noite. Mas, como é de praxe, né, antes de iniciarmos esses debates, nós todos nos convidamos, os amigos aí que nos acompanham, e vamos todos em conjunto fazer a prece, né, de início, para que todos nós, mentalizando Jesus, mentalizando os bons espíritos, nossos anjos de guarda, nossos mentores, professores e amigos, que comparecem e se conectam de forma vibratória conosco para participarem deste momento precioso, que é o estudo da doutrina espírita e um diálogo a respeito daquilo que Allan Kardec nos apresenta nas obras básicas. Por isso, Mestre Jesus, amigos espirituais, estejam conosco na noite de hoje, permitindo com que os diálogos sejam esclarecedores, proveitosos para todos nós e que possamos, consigamos agregar o máximo de conhecimento a respeito do que será tratado, né, para darmos continuidade a esse trabalho magnífico que é desenvolvido em torno dessa doutrina tão consoladora, né, e tão acalentadora. Muita luz a todos. Obrigado, mestre, obrigado, amigos, e damos por início, então, os debates da noite. Bem, como nós havíamos dito, lá no domingo, nós estávamos falando com a mocidade, nós entendemos que era, né, primordial falar um pouquinho mais sobre esse tema, considerando que surgiram inúmeras outras questões que não tivemos tempo, né, Júnior, de dar devida atenção. Pois é, não conseguimos dar devida atenção para esses temas, e nós gostaríamos de revisitá-los e trazer, né, para todos que estão, né, nos ouvindo na noite de hoje, algum esclarecimento a esse respeito. Bem, algumas questões nós formulamos e nós vamos contar com a ajuda do Júnior para nos responder, e é justamente sobre isso que eu vou dar início agora. A primeira coisa que lá no domingo nós falamos e que talvez seria de bom grado e de muita importância ressaltar, e se possível for, nós gostaríamos, João, de pedir a gentileza que você fizesse para nós uma explanação, né, a respeito dos conceitos que circundam exatamente o tema da noite, que é a mediunidade. Então, antes de qualquer coisa, é imprescindível que nós saibamos, de fato, o que é mediunidade e o que é médium. Correto. Mais uma vez, boa noite a todos. Né? É sempre um prazer muito grande estar dentro de uma atividade espírita, né? De um trabalho espírita, como esse que estamos desenvolvendo nesse momento. Né? Realmente vale a pena a gente rever, relembrar o conceito de médium e mediunidade. Vejam porque a mediunidade ela é uma faculdade de sintonia psíquica. Esse seria o conceito assim, mais sucinto do que é a mediunidade. Nós sabemos da complexidade que é a mediunidade, daí Kardec nos reservou uma obra básica, um verdadeiro manual, né, para médium e mediunidade, né, um manual, um roteiro seguro para que possamos trabalhar, né, com muito equilíbrio, com muito bom senso, com essa faculdade de sintonia, né, que é inerente à criatura humana. Todos possuímos a mediunidade natural ou ostensiva, mas todos possuímos. Né? Então, a mediunidade, o conceito é esse, é uma faculdade de sintonia psíquica. Chamamos até de FSP. Né? E médium.
O médium, naturalmente, é um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. Todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade, logo é médium, né? Então, o médium, naturalmente, é a criatura com, podemos dizer até, com um sexto sentido, né? Todos nós temos 5. Esses 5 sentidos nos põem em contato com o plano físico, né? A visão, a audição, tato, paladar e o olfato. A mediunidade, o médium, possui, naturalmente, esse sexto sentido, que é um sentido que põe em contato com o plano espiritual. Logo, ele serve, até o nome, né? Médium, né? Serve de intermediário entre os dois planos. Basicamente é isso, né? Os conceitos de médium e mediunidade. Perfeito. E, Júnior, bem, a ideia nossa é relacionar esses conceitos ao momento atual que todos nós estamos vivenciando, né? E a partir dessa ideia do que é mediunidade e do que é médium, né, cujo aconselhamento primeiro é a leitura das obras básicas de Allan Kardec, né, sempre quaisquer estudos devem sempre se pautar nessas obras básicas, né? Então, nós aconselhamos aprofundamentos a esse respeito, leitura do Livro dos Médiuns e obras auxiliares que podem esclarecer de uma forma até mais aprofundada, mas basicamente esses são conceitos que constam na obra de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. E partindo desse pressuposto, né, do que é médium e do que é mediunidade, o que nós poderíamos, e já fazendo, já inaugurando essa correlação entre a mediunidade e os tempos atuais, o que a doutrina espírita ela pode nos informar sobre esse momento em que nós estamos passando, sobre a pandemia, e se existe nessa circunstância alguma finalidade útil, né? Dado que nós estamos muito preocupados, muitas vezes, damos muita atenção para isso, até mesmo de forma negativa, né? E não nos passa outra coisa na cabeça, senão, poxa, estamos vivenciando um momento muito ruim. Mas será que não existiria, sob a ótica doutrinária, uma finalidade útil para esse momento de pandemia? Sim, com certeza, né? Tanto que a lei de progresso, né, é uma das leis divinas. Então, tudo que ocorre converge para o progresso da humanidade de todos nós, né? Mas, naturalmente, a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre a questão das provas, né? O que está ocorrendo no planeta, de uma maneira geral, é uma prova coletiva. É uma prova onde todo o planeta, todos nós que aqui estamos vinculados a esse planeta, estamos passando, né? Independente da situação econômica, independente da raça, nacionalidade, todos estamos sofrendo a mesma prova. Então, é algo que realmente mexe, né? Com todos nós, inclusive os médiuns, né? Os médiuns, naturalmente, eles têm ali duas características fundamentais, que é a sensibilidade e a impressionabilidade, né? E essas duas características, né, às vezes as pessoas confundem, mas é a sensibilidade pelo espiritual, o contato com o espírito comunicante. E a impressionabilidade tem duas vertentes que a gente pode analisar, né? A impressão da aproximação do espírito comunicante no organismo perispiritual do médium, mas, ao mesmo tempo, tem também um campo de impressionabilidade, né? Porque quando ocorre o campo de impressionabilidade no outro sentido, né? Porque quando ocorre essa aproximação, há toda uma repercussão no psiquismo, no campo emocional do médium. Portanto, o momento que nós estamos atravessando, um momento de prova, um momento complexo, onde nós estamos vendo aí, né, tantos desencarnes, o desencarne coletivo acontecendo, né, tudo isso repercute
de uma forma muito intensa, naturalmente, no psiquismo de todos, em particular do médium. Daí, às casas espíritas, cabe a responsabilidade de dar todo o suporte, todo o apoio ao médium em momentos como esse, né? Seja através do atendimento fraterno por e-mail, por telefone, né, online, né? Mas não pode deixar de dar uma palavra ao médium. Daí a nossa casa está desenvolvendo os trabalhos às segundas-feiras com o Marco Aurélio, né? Ele está aí tratando de todos os capítulos do livro dos médiuns, né? Nas segundas-feiras. E nós estamos aí, domingo conversamos com os jovens, né, sobre a questão, tenho mediunidade, e agora? Né? Quando o jovem se depara com essa realidade, hoje nós estamos aqui falando da mediunidade em tempo de pandemia, né? E domingo que vem parece que tem ainda mais algum tempo, não é? E isso, temos influência dos espíritos em nossa vida diária, exatamente, que também vai tratar da questão 459 do Livro dos Espíritos. O médium precisa desse apoio, viu? Perfeito. Não só nesse momento, viu? Ele precisa de apoio sempre. A casa espírita tem que ter estrutura para poder ouvir o médium. Né? O médium, ele sofre influência constantemente. Ele é como uma antena. Então, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de apoio, ele precisa ser ouvido, né? Porque quando ocorre a aproximação de uma entidade, com aquela aflição, o nervosismo, com a irritabilidade ou com o ódio, toma a organização psíquica do médium, muitas das vezes o médium se apavora com isso, né? E ele precisa desse apoio, desse esclarecimento, desse acompanhamento. Então, no momento que estamos vivendo, né, nós precisamos dar toda essa atenção, né? Então, o que estamos vivendo no momento? Uma prova coletiva. E você perguntou se tem fim útil. Sim, né? Naturalmente, tudo converge para a nossa evolução. Nós vamos passar por esses momentos, são momentos que geram medo, ansiedade, preocupações e tudo mais, né? Precisamos trabalhar com muita responsabilidade, atendendo naturalmente as orientações, né, dos poderes constituídos, né, para que a gente possa passar por essa fase com o máximo de equilíbrio possível, né? Precisamos ter esse momento, não entrar em desespero, né? Porque o que é o desespero? O desespero é a criatura que perdeu a esperança, né? Com certeza. É que, naturalmente, não soube esperar. Então, o desespero é aquela criatura que não soube esperar, então ela entrou no desespero, o contrário da esperança, de esperar com paciência, né, com resignação, naturalmente. Então, é um momento que a gente precisa passar, faz parte da nossa programação, e buscar o máximo de equilíbrio possível nesses momentos. O que me ocorre, pensando nisso tudo que você disse, até já fazendo alusão a uma parte do Livro dos Espíritos, na parte terceira do Livro dos Espíritos, nós temos lá um rol didático, né, de leis morais que se estabelecem naquele capítulo, naquela parte, né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, e aí me parece, até num momento de leitura não atenta, que existe um certo confrontamento, né, sobretudo em tempos agora, em que está muito em evidência tudo o que está acontecendo, a questão da destruição e, ao mesmo tempo, o instinto de preservação que nós todos temos, e, num primeiro momento, a gente pode ter aquela falsa ideia de que, bem, existe um confrontamento das leis de Kardec, porque você tem, de um lado, a ideia da destruição e, ao mesmo tempo, a necessidade da preservação, mas daí cabe a atenção maior na leitura, porque quando Kardec fala da destruição, o que se deve pensar sobre isso é a necessidade da transformação, porque nada acontece no cosmos sem uma finalidade útil, porque tudo, né, nós estamos sendo governados por inteligências.
Então, nesse ponto, é importante a gente pensar, né, poxa, está acontecendo pandemia, está tendo, né, prejuízos, estão desencarnando, sim, mas nós somos espíritos imortais, estamos passando por um momento de transformação, a despeito de todos nós precisarmos cumprir as nossas responsabilidades para autopreservação, né? Então, não existe um choque. Sim, muito bem lembrado, Lino, quando você fala da lei de destruição, né? Porque aí nós vamos observar que existe a destruição necessária, né? Porque ela faz parte de um processo de evolução, mas tem a destruição abusiva, né? E aí já é por conta da nossa negligência, da nossa imprudência, né? Então, nesses momentos que estamos atravessando, precisamos ter muita atenção, né? Cumprir com as determinações, as orientações que vamos recebendo para nos preservar e preservar as pessoas que nos cercam, né? Porque uma indisciplina num campo como esse seria, no caso, uma indisciplina a nível social, ela nada mais é do que a repercussão de uma indisciplina interior nossa, né? De não aceitação de regras e normas, né? E aí nós podemos incorrer no erro da destruição abusiva, né? Trazendo aí grandes prejuízos. Aí nós estamos trabalhando contra a lei de conservação da espécie, né? O espírita, ele não deve, assim, entrar em pânico, em desespero, o pavor da morte. A gente tem que ter uma gerência, mesmo porque nós sabemos que a morte não existe, né? Nós divulgamos, estudamos isso constantemente, mas também sabemos, estudamos e divulgamos constantemente a lei de conservação, né? A responsabilidade que nós temos para com o nosso corpo, para com a vida, que naturalmente foi um empréstimo, né? Que nos foi concedido, tudo que nós temos aqui na Terra é em forma de empréstimo para que possa concorrer para a nossa evolução espiritual, né? Portanto, cabe a cada um de nós, principalmente nós, que temos todo esse manual na mão, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, né? Cabe a nós uma responsabilidade ainda muito maior. Perfeito. Júnior, no domingo, quando nós estávamos até falando um pouco sobre a questão para os jovens, né? Na live de domingo, fizeram um questionamento, a nossa amiga Poliana, até em contribuição ao que nós estávamos conversando lá, ela fez um questionamento que eu reputo muito pertinente a gente, né, discutir um pouco sobre isso, né? Ela tinha colocado para nós no domingo o seguinte comentário: diante da grave responsabilidade frente à mediunidade, qual a importância do médium manter o equilíbrio emocional? Quais recursos existem para isso? E aproveitando essa pergunta que ela fez, né, sobre qual a importância, diante dessa responsabilidade, né, qual a importância desse equilíbrio, da manutenção pelo médium do equilíbrio emocional e quais recursos existem para isso, tem o nosso colega Deildo colocou aqui, né, um questionamento: poder-se-ia dizer que os efeitos colaterais no médium merecem um tratamento adequado sob pena de desequilíbrio? Eu acho que vem muito ao encontro disso que foi colocado sobre a questão da responsabilidade do médium, assumida por ele, e essa importância da manutenção do equilíbrio emocional. O que nós poderíamos considerar a esse respeito? Tá certo. As duas colocações são muito pertinentes, muito importantes. E vai aqui já um abraço para a Deildo e também para a nossa Poliana, né? Na realidade, cabe sim todo um apoio. O médium passa por grandes dificuldades nesses momentos, né? Então, tudo que puder ser feito, nós vamos, naturalmente, até o final do nosso estudo de hoje, fazer ainda alguns comentários sobre todos esses recursos que o médium ele deve receber, né? Deve desenvolver para manter esse equilíbrio emocional, que, aliás, a Poliana começa o seu questionamento falando do equilíbrio, né? Mas eu lembro bem que quando a gente estava tratando dessa questão do equilíbrio emocional, naquela pergunta de domingo, estava se referindo também às pessoas que possuem um transtorno emocional, como uma depressão, a ansiedade, ou até mesmo assim, o pânico, né? E, ao mesmo tempo, essa criatura
ter também, ser portadora de mediunidade ostensiva. Como é que ficaria isso, né? Ela tem mediunidade ostensiva, ela é médium, e, ao mesmo tempo, ela atravessa um transtorno emocional, né? Como é que nós vamos fazer? E a colocação foi que há uma necessidade de se buscar, né, um tratamento, tanto pela psiquiatria, a psicologia, todos esses recursos importantes que a medicina nos oferece, né, em paralelo, naturalmente, com os tratamentos espirituais da casa espírita. Nós temos aqui diversos tratamentos da desobsessão, o tratamento da magnetização através do passe, a magnetização da água, né? A água fluidificada, temos aí as orientações espirituais, o atendimento fraterno, todo esse conjunto que a casa espírita, as vibrações, esse conjunto que a casa espírita nos oferece, vai fazer com que essa pessoa, naturalmente, vá se recuperando e vai chegar num nível onde ela poderá iniciar o seu desenvolvimento da mediunidade. Porque uma pessoa em total desequilíbrio emocional não tem como socorrer uma outra entidade, um outro espírito que também está em desequilíbrio, né? Isso seria, assim, um cego querendo guiar o outro cego, naturalmente, né? E não seria possível. Então, um mínimo de equilíbrio emocional tem que ter. E qual seria esse nível? Qual seria esse mínimo? Bem, se a pessoa, embora fazendo um tratamento na psiquiatria, tomando medicação, mas ela tem uma vida normal, ela trabalha, ela estuda, ela dirige, ela é independente, né? Ela tem lá o seu horário de sono normal, normalizado. Se isso conseguiu, se essa criatura conseguiu chegar nesse nível, nesse ponto, de gerenciar a sua própria vida normalmente, então ela também tem condições já de iniciar o desenvolvimento da mediunidade, mesmo porque, muitas das vezes, o que ocorreu dela, o motivo dela ter desenvolvido aquele transtorno emocional pode ter sido a questão da mediunidade, né? Ela pode estar por trás de tudo isso aí. Então, no momento em que ela vai desenvolver e vai trabalhar mediunicamente, ela pode, naturalmente, até apresentando cada vez mais melhoras, vai reportando isso ao seu médico, a ponto de o médico ir reduzindo a medicação a chegar a zero, que é o caso de muitas pessoas que nós conhecemos, inclusive aqui na Casa Espírita, que nós fazemos parte, né? Pessoas que conseguiu se libertar desse apoio, que é os remédios da psiquiatria. A gente entende dessa maneira, né? A gente entende os remédios como um apoio, apenas um apoio. Porque os remédios da psiquiatria, nós sabemos que não promovem a cura, não. Trata os sintomas, nós sabemos disso. Então, é necessário que a pessoa tenha assim, um mínimo de equilíbrio, né? Tenha um gerenciamento para poder estar trabalhando. Agora, querer que o trabalhador espírita não tenha nenhum problema de ordem emocional para estar dentro de um trabalho espírita, olha, a casa espírita vai ficar vazia. Né? Todas, né? Todas vão estar vazias. E todos nós temos algumas dificuldades. Temos momentos de ansiedade. Quem nunca teve ansiedade? Né? Não existe. Quem nunca passou por um momento de estresse? Quem nunca passou por alguma dificuldade, uma preocupação exagerada? Né? Então, todos nós temos dificuldades emocionais, todos nós temos problemas. A perfeição não é típica aqui da Terra, nós somos espíritos de terceira ordem, né? Onde há a predominância da matéria sobre o espírito, carregamos ainda o orgulho, a vaidade, o egoísmo, todas essas dificuldades, né, morais. Então, querer que a pessoa seja 100% equilibrada emocionalmente para trabalhar, isso não é possível, né? Nós não vamos achar ninguém. A Casa Espírita ela é uma escola, ela é um hospital, né? Nós estamos nos tratando aqui. Aqui não tem pão, não. Todos nós que estamos na Casa Espírita estamos em tratamento.
É tratamento, por tempo indeterminado, viu? Não tem prazo, não. Enquanto nós estamos aqui na Casa Espírita, nós estamos nos tratando. Então, o expositor está fazendo o tratamento da exposição, ele está falando para os outros, mas, na verdade, o ouvido dele está mais próximo da boca, ele é o primeiro a ouvir. Então, é tratamento para todos nós, para que a gente possa alcançar o equilíbrio, né? Que bacana que é o equilíbrio, né? E nós estamos nessa direção, nós vamos chegar lá. Perfeito. E é muito importante a gente não esquecer, né, que a doutrina espírita, ela é o resgate do evangelho primitivo do Cristo. E o Cristo uma vez disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então nós Sim, estamos mergulhados nessa necessidade premente de ser tratado a todo instante. Então é claro que o planeta Terra é um habitat natural de espíritos da nossa ordem, que é a terceira, porque se houvesse a quarta, acho que seríamos nós. Kardec foi benevolente, dar 3 ordens só e colocar a gente na terceira, né? Mas é isso, inclusive o médium, né? O médium também ele se trata ao desempenhar a mediunidade, ao exercer a mediunidade, né? Ao se dedicar à sim, mediunidade. sim. Perfeito. Aqui nos surgiu alguns questionamentos, Júnior, rapidamente, antes da gente prosseguir. Duas questões aqui que nos foram levantadas, uma foi da Leandra, nossa amiga, e a outra da Luciana, no seguinte sentido. Primeiro, existe a obrigatoriedade do desenvolvimento da mediunidade? E, dois, aí esse questionamento é feito pela Leandra. Como proceder em uma casa espírita para começar esse desenvolvimento, né? São duas preocupações. Muito interessante, né? Ó, o procedimento, vamos começar por aí, né? É chegar na casa espírita, procurar ali, naturalmente, um atendimento fraterno, uma orientação, toda casa espírita deve ter, né? Para poder orientar as pessoas, trazer uma orientação particularmente, né? Existe a orientação coletiva, que é no salão, no auditório da casa, existe aquela orientação reservada, que é um atendimento fraterno, né? Então, o primeiro passo é passar no atendimento fraterno e ali, na entrevista, será colocado as suas impressões, o que sente, o que pensa, né, o que está acontecendo, os seus sintomas, e tudo isso vai ser analisado pelo grupo de encarnados, primeiramente, né, que é o dirigentes de trabalho. Posteriormente, isso é levado aos mentores espirituais da casa, aos dirigentes espirituais, para saber se é realmente o momento dela iniciar esse desenvolvimento. Então, o caminho correto é esse, né? A casa espírita não pode pegar uma pessoa assim e colocar na mesa imediatamente. Tudo precisa ser avaliado, precisa ser pensado, estudado. Mediunidade é coisa séria, viu? É bem Muito. séria, né? Nós estamos trabalhando com o psiquismo das pessoas. Observa que tem o psiquismo do espírito comunicante, né, em contato com o psiquismo do encarnado. Então, isso é algo bastante sério, que exige, assim, todo um compromisso, um comprometimento do grupo, né, para que possa dar o direcionamento preciso a essa pessoa, né. Agora, a primeira pergunta, que era se ela é obrigada a desenvolver, não, isso ninguém é obrigado. Não existe essa questão, né. A mediunidade é um programa de trabalho. Nós vemos com ela, ganhamos essa condição, é um empréstimo, né? É um dom para que a gente possa desenvolver valores morais importantes, socorrer o nosso companheiro, encarnado ou desencarnado, que vem através da nossa faculdade mediúnica, mas também ela é um tratamento para o nosso próprio psiquismo. Do momento que nós estamos tratando aquela entidade que está se manifestando, nós também estamos passando por um tratamento, estamos revendo conceitos, estamos repensando os nossos valores, naturalmente estamos recebendo a orientação também do dirigente do trabalho mediúnico nesse momento, né? Então, obrigar uma pessoa a desenvolver nem pensar, precisa ter espontaneidade, vontade, a pessoa precisa, primeiro, ela ter disponibilidade. Segundo, ela querer realmente. Ela precisa querer. Ninguém pode estar dentro de um trabalho mediúnico obrigado. Se está obrigado no trabalho mediúnico, está errado. Está errado. Não pode estar obrigado. Né? E é por isso que precisa estudar a doutrina, precisa conhecer, precisa entender para compreender o objetivo da mediunidade na sua vida e o mecanismo que rege a mediunidade. Muitas vezes, inclusive, se cria a falsa ideia de que mediunidade é receber espíritos, quando na realidade mediunidade vai muito mais além do que
ter essa interação entre o mundo espiritual e o material, né? Nessa condição de simplesmente receber, né? A mediunidade com Jesus vai muito mais além e exige de nós essa responsabilidade, né? Mesmo porque quem vai trabalhar com aquela entidade é o médium. Então, ele pode receber a orientação do dirigente, algumas ideias que o dirigente vai passando no momento da comunicação, mas o verdadeiro doutrinador daquele espírito, a quem vai realmente acolher aquela entidade, não é o dirigente, é o médium. Então, não basta receber espírito, não é só receber, tem que ter todo um trabalho de acolhimento, né, um trabalho de amor, né, e ter aquela entidade sofrida, carente, que passa por grandes dificuldades, como um filho que precisa de atenção, de carinho, de cuidados, né? Então, você falou muito bem, vai muito além de receber o espírito, é tratá-lo, saber como tratar esse espírito, saber como levar a ele uma mensagem de esperança, de otimismo. Né? Mediunidade é também caridade, é amor em ação, né? A gente não pode esquecer disso. Bom, vamos dar continuidade aqui. Eu acho que a sua resposta, inclusive, respondeu ao que a nossa amiga Vanessa aqui disse, né? Mas quando o médium não quer desenvolver a mediunidade, bem, se ele não quer livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Nós precisamos respeitar isso, sem sombra de dúvidas, né? Júnior, há pessoas, né, com mediunidade ostensiva, e aí eu acho que é uma questão muito recorrente, e me parece que é bem recorrente mesmo isso, há pessoas com mediunidade ostensiva que afirmam que o afastamento das reuniões mediúnicas as fazem, de alguma forma, passar mal-estar, desconforto, né? Ou, às vezes, passar mal mesmo, né? Essa afirmação, ela procede, isso é de fato algo natural? Então, assim, eu não estou trabalhando mediunicamente na casa. Pelo fato de eu não estar trabalhando mediunicamente, eu vou passar mal, eu vou ter problemas dessa ordem? Essa informação, ela tem substrato? Esse questionamento é bem interessante, né? Bem, na realidade, assim, o médium, ele é uma antena, né? Como uma antena, ele pode entrar em sintonia com espíritos carentes, necessitados de toda ordem, em qualquer lugar, né? Isso não há dúvida. Tanto que tem essa faculdade, né? A faculdade de sintonia psíquica. Sim, mas acontece que ele não ter a gerência sobre essa questão, aí já é um outro departamento. É sinal que houve alguma falha da casa espírita, né? No apoio, inclusive no desenvolvimento da sua mediunidade, né? E aí, um momentinho só aqui, entrou uma... Aí, pronto. Né? Então, inclusive, no período do desenvolvimento da mediunidade, o médium vai aprender a ter controle, a ter gerência, né? Das aproximações, das entidades. Ali, no desenvolvimento, ele vai ter disciplina para saber o momento certo, a hora certa de receber a entidade, como gerenciar quando ocorre uma aproximação. O espírito não vai fazer o que ele quer, o espírito quer subir na mesa, o médium vai subir, o espírito quer pegar no pescoço do dirigente, ele vai pegar. Então, ele tem que ter gerência, ele tem que ter gerência de comportamento dentro de um trabalho mediúnico e a gerência da hora certa, né, que ele vai dar passividade para que a entidade se manifeste. Né? Ora, observa que existem períodos em que o médium vai precisar ficar ausente dos trabalhos mediúnicos. O exemplo do período de gestação. No período de gestação, são ali 9 meses, né, em que o médium não deve estar dentro de um trabalho mediúnico. Aliás, essa aí é uma dúvida, um questionamento. Muitas das vezes as pessoas chegam aqui na nossa casa, vinda de outras casas espíritas, com essa dúvida. Né? Por quê? Porque a mediunidade principal naquele momento é a da maternidade. A mãe está em sintonia psíquica com o reencarnante. Então, ela estar equilibrada, harmonizada, muito bem, passando todos os seus sentimentos de positividade, de otimismo,
para aquele reencarnante. Ele vai estar vindo aqui para o planeta, num planeta de provas, então ele precisa de injeção de ânimo, precisa que a mãe esteja, assim, muito bem psicologicamente, emocionalmente, para que ela possa passar isso para o seu filho que está sendo gerado. Então, ela não pode estar recebendo espírito desequilibrado, espírito atormentado, doente, espírito que foi dependente químico, espírito com complicações assim, de transtornos emocionais, e ela não pode estar recepcionando essas entidades. Então, o período de gestação, por exemplo, são 9 meses, que ela vai estar fora de um trabalho mediúnico. E aí? Né? Como é que fica? Né? Esse período de pandemia, nós já estamos aí em torno de 3 meses, está tudo dentro do normal. Pode haver também uma cirurgia, né? um tratamento de saúde do médium, onde vai precisar ficar 3, 4, 5, 6 meses afastado, uma cirurgia de coluna, que é uma cirurgia que demanda tempo de recuperação, né? Por exemplo, que vai fazer o acompanhamento de uma pessoa da família que está passando por uma enfermidade qualquer e que precisa estar junto com esse ente querido o tempo todo. Ele vai precisar ser ausentado do trabalho mediúnico por 2, 3, 4 meses. E o médium, que pode precisar fazer viagens a serviço, onde precisará ficar 1 mês, 2, ausente, né? Então, esse questionamento tem acontecido aqui no nosso atendimento fraterno, né? Eu não estou conseguindo, senhora. Vamos trabalhar isso aí. Você vai receber apoio, vai receber ajuda, mas você tem que ter gerência, né, em cima dessas sensações. E o que é essa gerência? A entidade faz aproximação, naturalmente, o médium é essa antena que a gente está dizendo aqui, né? E o médium, ele não vai dar atenção a essa sensação que está acontecendo com a presença dessa entidade. Então, é mudar o foco. Quando o médium muda o foco, né, ele começa a romper a sintonia psíquica com esse espírito. Então, o médium vai procurar uma leitura, vai procurar um livro, ou ouvir uma música, uma atividade qualquer, vai tentar sair desse foco, dessas sensações dessa entidade, né? Naturalmente. Agora, se o médium ainda assim continua sentindo dificuldades, ele recorre à prece. E na prece vai evocar o seu guia mediúnico na prece, né? Pedir o apoio para que aquela entidade possa ser encaminhada. Porque na casa dele não é local para trabalho mediúnico. O médium não pode receber entidade dentro de casa. Ele tem que ter esse controle. A casa da gente não tem estrutura para poder fazer trabalhos de desobsessão, de orientação a nenhum espírito. Nem na psicofonia, nem na psicografia. A casa espírita tem todo um magnetismo, toda uma condição fluídica preparada pela espiritualidade, inclusive equipamentos sofisticados no plano espiritual são colocados, são trazidos nas salas mediúnicas, né, para que possa socorrer esses espíritos com dificuldades das mais diversas, né? A nossa casa não tem essa estrutura, inclusive pessoas ali que nem conhecimento da doutrina e dos mecanismos da mediunidade. Se o médium ele inicia esse processo de permitir a comunicação em casa, daqui a pouco essa comunicação vai acontecer na rua, vai acontecer no trabalho dela, se ela não está trabalhando o processo de gerenciamento da sua mediunidade, de controle, né, dessa faculdade mediúnica, vai acontecer outras complicações na vida do médium. Né? Perfeito. Podendo levar esse médium até um processo de fascinação, né? O médium entra num quadro de fascinação, e se não chegar, né, no nível máximo da obsessão, que é a subjugação, onde o médium perde todo o controle do processo. Né? Júnior, eu vou aproveitar essa sua explanação, porque isso eu acho que é muito importante ser pontuado, né? Médiums ostensivos,
das mais diversas flexibilidades mediúnicas, né? Mas com destaque, sobretudo, para as quais você apontou, psicofonia, psicografia, que são as mais comuns, né? Que nós temos mais visibilidade, conseguimos enxergar e ser mais palpável para o nosso entendimento. Mas suponhamos, sobretudo agora, em tempos de pandemia, a coisa realmente tem feito muito alarde, sobretudo os médiuns, cuja sensibilidade e impressionabilidade são ainda mais, né, de certa forma, mais intensas nesse momento. Naquele momento que eu, na condição de médium, estou em casa, né, e está tudo acontecendo, e eu sou médium ostensivo, e por exemplo, uma entidade se aproxima e quer da comunicação e precisa do amparo, precisa de tratamento, pede o socorro. Eu, na condição de médium, seria correto, por exemplo, eu dar passividade, permitir que houvesse, então, aquele tratamento com aquela entidade, que fosse feito alguma coisa com ela? Sim, o que pode ser feito é a prece, né? A gente faz o médium, naturalmente, ele busca na prece a ligação com o seu guia espiritual. Todo médium tem, né? Seu amigo espiritual, aquele que ajuda ele nesse processo. E ele mesmo, a presença do seu guia, fala: olha, eu estou aqui às voltas com uma entidade querendo tomar minha organização psíquica, e eu não posso, porque minha casa não tem estrutura para isso, né? Me socorre, me ajuda, né? E, naturalmente, o socorro vem, e essa entidade vai ser encaminhada, vai ser orientada, né? Agora, se ela permitir a comunicação, e começa todo um processo aí, onde ela vai acabar se perdendo, né, na gerência da sua faculdade mediúnica. Não é interessante. Então, não é interessante que se Não, dê. não. Perfeito. Diante disso tudo, né, que recursos os médiums afastados da casa, considerando que nós precisamos ser coerentes e seguir as orientações, então nós encampamos a ciência e nós a respeitamos, já considerando tudo isso que foi dito sobre a necessidade da autopreservação, do instinto de conservação, né? Que recursos os médiums dispõem, aqueles que se encontram afastados da casa, eles podem buscar para que se mantenham, portanto, em equilíbrio? Essa é uma pergunta muito importante, né? Muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. O primeiro, eu coloco até como número 1, né, desses recursos, é o controle do pensamento, né? O pensamento é tudo. O pensamento é tudo. É a base do fenômeno da mediunidade, né? Tanto que é sintonia psíquica. Então, como o médium vai exercer o controle do pensamento? Ele vai evitar noticiários, né? Ele vai evitar entrar nessa sintonia. Então, a mídia, a TV, essa enxurrada de informação, essa quantidade enorme de fake news, né? Que está aí, uns dizem uma coisa, outros dizem, fala uma coisa, outro fala outra, né? Todo esse processo aí, isso gera uma sobrecarga no psiquismo de qualquer criatura, principalmente do médium ostensivo. Ele deve se abster. Olha, no momento que nós já estamos cientes do vírus, que ele tem, assim, um poder de transmissão muito grande e também uma letalidade, né, bem expressiva, dos riscos que é. No momento que nós já sabemos da importância do uso da máscara, a higienização, o distanciamento, todas essas orientações que a mídia já passou no início da pandemia, no momento que nós já sabemos disso, tá bom, gente. Não vamos continuar vendo covas sendo abertas, caixões para todo lado, né? As pessoas filmando a pessoa sofrendo no hospital, na mesa cirúrgica, e todas essas questões. Por que nós vamos saber disso? Por que nós vamos nos envolver com essas questões? Isso quando não tem questões políticas também por trás de todo esse processo. Então, isso vai trazer grandes desequilíbrios, grandes perturbações. Olha, se a base, né, do médium é o pensamento, se é a base da comunicação, se um dos recursos, o recurso principal é ter um controle do pensamento, então nós temos que nos abster
desses dramas e dessas imagens, desses noticiários dantescos que estão aí, trazendo assim, prejuízo enorme. Há pessoas por pesadelos, né? Pessoas não dormem à noite, outras tendo insônia, outras sonhando com as imagens que viram na televisão. Então, né, precisa se preservar disso. Então, número um. E até mesmo tendo interferência de próprias entidades desencarnadas, né? Porque daí você se conecta a toda aquela realidade e quando é emancipado, você acaba se vinculando. Inclusive, os espíritos desencarnaram na pandemia. Tem mais essa, né? Então, você tem toda a razão. Então, recurso número 1 nesse momento, controle do pensamento. 2, prece. A prece é uma conexão com os benfeitores espirituais, com as forças do bem, com Deus, né? Com o médico de nossas almas, Jesus, né? A prece é isso. Então, a prece faz o quê? Faz com que nós melhoremos a nossa sintonia, as nossas vibrações, há toda uma mudança fluídica à nossa volta no momento que nós estamos buscando a prece. Então, a prece vai fazer com que a gente consiga um equilíbrio, né, e uma boa sintonia. Depois nós podemos colocar aí a leitura edificante. Né? Vamos aproveitar esse momento aí de necessidade de isolamento, né, social, aproveitar para ler, para estudar. Vamos estudar a coleção de André Luiz, a coleção aí de Joana de Anjos, né? Tem tantos trabalhos maravilhosos que poderíamos estar fazendo, né? Assim, grupos de estudo, trabalhadores da casa espírita, né? Online, né? Vamos estudar junto uma obra, vamos estudar o diálogo com as sombras, domínios da mediunidade, né? Tudo isso aí são recursos importantes que podemos utilizar, né? Para a leitura. E nós temos agora também aí na internet estudo da série psicológica, né? Todos os livros sendo estudados. Podemos pegar uma série dessa. Tem uma, inclusive, que são 32 aulas de 1 hora. São 32 horas, né, onde a gente pode estudar. Então, é um recurso muito importante para todos nós, não só para os médiuns. Né? Nós podemos pensar também como recurso o cuidado maior com o nosso próprio corpo, porque nós sabemos a questão da interação mente-corpo, né? Joana de Anjos tem no capítulo, se não me engano, o capítulo 5º, do livro Autodescobrimento, né? Onde fala do que ocorre com o corpo vai ter uma repercussão no espírito. Então, buscar nesses momentos, como recurso, as atividades físicas, né? A energia do sol, nós podemos trabalhar ainda mais a qualidade na alimentação, observar o horário de sono. Tem muitas pessoas se perdendo com o horário de sono, está dormindo de dia e ficando acordado à noite, por causa que fica em casa a semana toda, há muitos dias, e já não sabe nem mais que dia da semana, né? A pessoa se perdeu com o horário de sono, né? Procurar dormir aquele tempo necessário, mínimo de 8 horas de sono, né? De forma bem disciplinada. Isso, cuidando do corpo, nós estamos cuidando do nosso espírito. Né? Então, podemos reforçar o evangelho no lar, nesse período. Se nós fazemos lá 1 vez por semana, podemos fazer 2, 3 ou 4, quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa conseguir o equilíbrio que precisamos. Né? Porque o momento é realmente bem delicado, um momento bem difícil. Então, nós precisamos de todos esses recursos, né, que nós podemos acionar, como os tratamentos. Ligar para a casa espírita, né? Existem os atendentes que estão fazendo atendimento por telefone, o atendente fica na casa espírita lá para atender, né? O telefone, muitas das vezes, esse atendimento está sendo feito online, por e-mail, conversa, também uma forma é um recurso também que ele pode
pode utilizar, né, o tratamento à distância. Na nossa casa, a espiritualidade nos orientou o dia e o horário certinho, tanto para o trabalho de desobsessão, quanto para o trabalho de passes. Então, pode, naturalmente, ficar ali no horário marcado, em sintonia, que ele vai ser beneficiado. Então, tem todos esses recursos aí, né, que ele pode utilizar para manter o seu equilíbrio emocional. Perfeito. Tá ótimo. É muito importante a gente lembrar, acho que alguém fez esse questionamento aqui para nós agora há pouco, né? Sobre, bem, se eu não estou podendo, então, desenvolver a mediunidade na casa espírita, dado esse evento que está acontecendo, né? Como que eu faço para continuar o desenvolvimento mediúnico? Eu acho que o Júnior respondeu bem para nós, né? Nós temos tantos recursos para dar continuidade ao desenvolvimento da mediunidade com Jesus, leitura edificante, a reanálise, dado que nós não fomos capazes de compreender até os dias atuais o que quis dizer Allan Kardec. Então, revisitar as obras de Allan Kardec é de uma profundidade, de uma necessidade constante nas nossas vidas, né? Então, reanalisar as obras espíritas, ou orar e vigiar, que o Fernando bem colocou aqui. Então, a prece constante, isso tudo são recursos que proporcionam o desenvolvimento da mediunidade. Lembrando, com Jesus, né, que é a verdadeira finalidade, né, no fim de tudo, considerando que nós estamos todos em tratamento, a gente não pode esquecer disso, né? Eu vou aproveitar, Júnior, até é uma outra questão muito que entra muito em voga nesse momento, né? Estamos afastados da casa, muitas vezes em virtude das limitações, apesar de ter sido autorizado recentemente até, né, o trabalho em condições específicas, né, observando regras e critérios estabelecidos pela municipalidade, pelo Estado e pela União, enfim. Mas, assim, a maioria dos trabalhos ainda, né, são feitos à distância, né? E aí a dúvida que surge nós sabemos que nós estamos realizando esse tratamento à distância, mas existe uma diferença entre os tratamentos que são feitos à distância e os tratamentos que são feitos nas dependências da casa espírita, né? A gente tem essa ideia de querer estar presente. Poxa, será que tem eficácia o tratamento feito à distância menos do que o tratamento que é feito dentro da casa espírita? É uma boa pergunta, né? Na realidade, quanto à eficácia, não existe diferença alguma, né? Os recursos são os mesmos. Ele pode tanto ser beneficiado aqui na casa espírita, quanto beneficiado no seu lar, na sua casa. Então, a eficácia não existe nenhuma diferença, nenhuma dificuldade. A dificuldade que está é na nossa sintonia, né? Aqui na casa espírita, devido ao magnetismo da casa, né, devido àquele sentimento de acolhimento, quando alguém impõe as mãos, né, sobre nós, então a gente se sente acolhido. Então, uma questão de sintonia pode a casa espírita ser assim, mais favorável. Mas se nós, no nosso lar, né, prepararmos o nosso ambiente, melhorar nosso padrão de sintonia, né? Então, se nós temos ali o horário para o tratamento, hoje, por exemplo, quinta-feira, o passe à distância foi das 18 às 18h15, depois é das 19h30 às 19h45. Então, se nesse período nós nos preparamos, organizamos um ambiente, desligamos televisão, rádio, todas essas questões que possam atrapalhar. Podemos até colocar um fundo musical, né, como o que é colocado aqui na casa espírita. Podemos colocar um copinho de água, né, e melhorar todas a instalação onde nós estamos, para que facilite o nosso processo de sintonia. Então, isso vai estar, assim, favorecendo, naturalmente, a ação dos benfeitores espirituais. E aí a eficácia vai ser a mesma da casa espírita. Tem só um fator psicológico mesmo, né? É o passe aqui, na sala de passe, e o passe na casa da gente. É só o efeito psicológico, mas a eficácia é a mesma. Então, vamos lembrar aqui até aquela obra em Dois Mundos, né, de André Luiz, onde ele fala dos passes à distância, dos tratamentos à distância, né, onde os espíritos vêm e, muitas das vezes, sem
que aquela criatura que está sendo beneficiada saiba, mas ela tem merecimento, é necessário que ela receba aquela ajuda, então o espírito vai lá na casa e promove. Impune ela ir lá pegar um copinho de água e beber água, porque é ali que ele vai colocar a medicação, os fluidos que ele traz do plano espiritual. Isso é uma evolução em dois mundos. Vamos ler as obras de André Luiz, né? E nós vamos ter sintonia para ser beneficiados. Perfeito, perfeito, ótimo. Então, não existe, né, meramente psicológico, portanto, estando em nossos lares, sintonizados na espiritualidade superior, ou estando na casa com as mesmas expectativas, com os mesmos pensamentos, o efeito é o mesmo, não nos preocupemos com relação a isso, né? E para a gente, até faltam alguns minutos para nós encerrarmos os estudos, que, diante de tudo isso que nós estamos, né, comentando, dialogando, né, com a participação dos nossos amigos, que lições nós podemos extrair no momento desse momento que nós estamos passando, né? Foi perguntado lá na frente, lá no início, se existe uma finalidade útil para esse evento pandêmico, né, que tem assustado muita gente. Mas agora, né, ao final desses diálogos, a gente pode extrair algumas outras lições disso tudo? Sim, não há dúvida, né? Não há dúvida que esse momento difícil que todos estamos atravessando, ele vai passar, viu, gente? Pode ter certeza. Ele vai passar. Mas vai ficar muito marcado. Ele vai ter um registro muito forte no nosso psiquismo, né? E a gente tira, assim, lições importantes, né? Uma das lições, por exemplo, nós nos voltamos mais para a família, né? Ficamos mais em casa, pudemos ter um contato por um tempo maior com os filhos, com os netos, né? As netas, né? Tem duas netas e um netinho vindo aí, né? Então, quer dizer, a gente tira como proveito essa volta, porque nós ficamos assim por muito tempo atribulados no nosso dia a dia. Parece que a família ficou um pouco de lado, né? Tantas informações, a mídia tomando conta da gente, o materialismo com toda a sua força aí, né? Então, essa volta ao lar, à família, à atenção, isso aí vai ficar muito marcado, né? Até a gente tem ouvido aí muitas pessoas falarem, nossa, agora que eu estou vendo o valor da professora, né? Quanto que ela é importante, né? Nós estamos vendo aí as pessoas que têm as secretárias domésticas, né? As que apoiam, que agora elas não podem estar, tem que estar com a família dela, né? Então, o valor que é o trabalho delas, né? Como é difícil fazer o que elas fazem. Então, olha só quanta a questão está fazendo a gente repensar uma série de valores, né? Então, esses momentos está fazendo com que a gente repense a nossa encarnação. Nós estamos vendo aí que, quão curta, né, a nossa encarnação, e que nós podemos, a qualquer momento, voltar ao plano espiritual. Exato. Nós somos corpo, né? Nós somos espíritos que estamos no corpo. Nós estamos no corpo, mas não somos corpo. Nós estamos aqui de passagem. Podemos voltar a qualquer momento. Então, agora nós estamos pensando melhor nessas questões, no objetivo da nossa vida, o que nós fizemos até agora, o que nós precisamos fazer, qual é a finalidade da nossa encarnação. Olha quantas questões nós estamos podendo tirar de proveito, né, desses momentos. O convívio, inclusive, social, que nós fomos obrigados a nos abster, né? Nós estamos aqui saudosos do convívio fraterno na casa espírita, dos companheiros, né, de trabalho, a saudade. Eu tenho ouvido isso aí constantemente no atendimento fraterno, a saudade da casa, né? A ponto de pegar o carro e passar aqui na frente da casa para olhar como é que está. Então, aí a gente começa a valorizar mais, porque isso estava banalizado demais, né? Então, nesse momento agora nós estamos refletindo melhor, né? E vendo quanto é importante a vida em sociedade, né? Quanto que ela
significativa nas nossas vidas. Esse isolamento está fazendo a gente pensar muitas coisas, né? Inclusive que todos somos iguais. A prova é coletiva. É o rico, é o pobre, é o branco, é o negro, é nós. Então, a lei de igualdade está vindo aí, né, para que a gente possa repensar todos esses valores. Então, nós precisamos, sim, tirar um proveito desses momentos. Buscar mais espiritualidade, nós já estamos caminhando aí para o encerramento, quase 60 minutos de estudo, então nós vamos aproveitar esses momentos para estudar mais a doutrina, né? Conversar mais, dialogar mais, como tem feito falta o diálogo no lar. Né? Quantos lares estão se desfazendo por falta do diálogo? Vamos repensar esses valores, buscar mais a nossa espiritualidade. Né? Não vamos deixar que o materialismo tome conta dos nossos corações, das nossas vidas. Nós estamos no plano material, mas precisamos buscar a nossa espiritualidade a todo momento, aproveitando todas as oportunidades que nos surgem, porque a qualquer momento nós vamos ser chamados. Né? E como André Luiz coloca lá no Nosso Lar, né? Na última página do livro Nosso Lar, que o que mais nos surpreende quando nós chegamos do lado de lá é a gente se deparar com a nossa própria realidade, aquilo que a gente não fez, né? As promessas antes de encarnar, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou trabalhar mediunicamente, eu vou socorrer, eu vou dar sopa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? A gente se comprometeu tanto antes de encarnar, implorou tanto essa encarnação. Estamos aqui, mediante essa oportunidade grandiosa. É momento de repensar isso. É momento de trabalhar. Né? É isso. Nossa mensagem. Agradeço muito, né, a oportunidade de poder estar aqui, trocando essas ideias, relembrando esses conceitos da doutrina. Desejo a todos muita paz, muito equilíbrio, muita harmonia. Júnior, muito obrigado. Agradeço com muito carinho pela sua contribuição. Nós todos que ouvimos você, eu desde pequeno e os amigos aqui, ó, né, que nos acompanham, é sempre uma felicidade enorme, né, dividir com você esses momentos de diálogo, sobretudo quando a gente está falando de doutrina espírita. E aos amigos que nos acompanham, agradecemos, pedimos que não se esqueçam de que todos nós temos um compromisso com Jesus. Todos nós que estamos tendo essa oportunidade de vir ao planeta, reencarnando, cada qual com as suas condições, cada uns com mediunidade ostensiva, outros tendo compromissos inúmeros, né, em outros campos, na sua profissão, cuidando da sua família, todos, indistintamente, têm esse compromisso com Jesus. Então, tratemos nós de seguir, né, essa marcha incessante ao progresso, dando cumprimento aos nossos afazeres, não queiramos abraçar o mundo, mas saibamos das nossas realidades e façamos, né, da melhor forma aquilo que nós nos dispusemos a fazer. Então, muito obrigado a todos. As perguntas que nós não fomos capazes de responder em razão do pouco tempo que nós temos para dialogar, nós depois revisitaremos e faremos uma análise e as responderemos prontamente, tá? Eu agradeço a contribuição de todos e eu vou pedir agora para que todos nós, da mesma forma que fizemos inicialmente, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso modelo e guia, aquele que está a todo momento olhando para este planeta, porque ele está no leme e ele nos governa. E juntamente com o Cristo, prepostos inúmeros da pleiade dos espíritos que compõem esta orbe de verdade, este grupo excelso que nos acolhe fraternalmente e nos acalenta sempre, permitindo com que sejamos assistidos lá no plano espiritual, porque nenhum de nós está só. Muita luz a todos, obrigado pela participação, agradecemos aos desencarnados que vibratoriamente estão a acompanhar também estes estudos
e pedimos muita força, não desanimemos, saibamos que existe o Cristo que está a nos proteger, a governar este planeta, e tenhamos todos a convicção de que, a despeito das dificuldades, todos nós estamos afetos a um destino, e esse destino, diferentemente de determinismo, é o progresso. Então, confiemos em Jesus, confiemos nos bons espíritos e saibamos todos que nós estamos caminhando. Trabalhemos com Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos e até os próximos estudos. Lembrando que domingo tem estudo do EDEC pela manhã, tem Mocidade à tarde, segunda-feira o Marco está aí para abrilhantar estudos do Livro dos Médiuns, e na quinta-feira novos expositores, né, estarão aqui dialogando conosco. Muita paz a todos, boa noite, Júnior, obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.